Mas, queridos, estão todos assim meio com frio. Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto, né? E eu quero estar aqui, abrindo aqui a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aqui nós lemos assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Queridos, esse texto aqui é muito interessante, porque para mim esse texto fala de missões. Jesus, ele veio implantar o propósito de missões na terra, e ele foi o primeiro missionário, vamos dizer assim. Ele veio do céu, ele saiu, vamos dizer assim, do seu reino, ele saiu do seu conforto, porque ele estava no céu tranquilo, e ele resolveu sair do céu e vir à terra, com um propósito tremendo. E qual é esse propósito? Salvar a alma de todos que estavam perdidos no pecado. Então Jesus foi o primeiro missionário. Ele veio trazer o propósito missionário à terra, mostrando que aquele que faz missões, ele precisa estar preparado, muitas vezes, para sair do conforto e servir a Deus no desconforto, né? Deixou o conforto do céu e vamos dizer assim, se dispôs a enfrentar o desconforto da terra, o desconforto de ser zombado, criticado, julgado, de ser ferido, de ser colocado numa cruz. Mas tudo isso ele fez com o propósito: fazer da sua vida um canal de salvação para os perdidos. E aqui, irmãos, especificamente nesse texto, quando Jesus ele entra, né, em Samaria, nessa cidade, ele vai ao encontro do poço de Jacó, porque ali ele encontraria uma mulher. E aqui eu vejo várias situações que envolvem o propósito missionário. Primeiro, nós temos que ver aqui a visão missionária. A visão missionária, ela é a visão que alcança todos os povos. A visão missionária não é focada apenas em um povo, mas em todos os povos da terra. Então, quem trabalha com missões precisa ter a visão missionária de que missões não se faz apenas um lugar, se faz em vários lugares aonde Deus enviar. Ele sai da Judeia, vai para a Galileia, e aí ele vai para Samaria, e vai para uma cidade chamada Sicar, ou seja, uma sequência de situações onde Jesus ele vai para vários lugares diferentes. Fazer o quê? A missão de proclamar a salvação a quem estava perdido. Então nós vemos que essa visão precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ter a visão de que o Evangelho de Jesus é para todas as pessoas, é para todos os povos, é para todas as nações. Então no livro de Atos ali, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, todos começam a falar em línguas, e não são as línguas dos anjos, mas são línguas humanas, mas de outras nações diferentes, vamos dizer assim, da nação específica em que aquela pessoa está falando a língua. Por exemplo, o judeu começou a falar a língua do japonês, e o árabe começou a falar a língua do grego, sem nunca ter falado grego. Tudo isso foi a capacitação do Espírito Santo para mostrar que o Evangelho de Jesus ele veio para alcançar todos os povos. Então nós precisamos ter essa visão no coração. O Evangelho de Jesus não é só para nós, o Evangelho de Jesus é para todos os povos da terra. Nós precisamos ser uma igreja que tem visão missionária. Nós precisamos fazer missões. Se a gente não pode ir para a África, mas a gente sabe que tem alguém lá, a gente pode orar por aquela pessoa, a gente pode enviar recursos para aquela pessoa, a gente pode recolher ofertas para aquela pessoa, enfim, assim nós estamos fazendo missões. Então, o propósito missionário se faz através da visão missionária.
ou seja, a visão que alcança a todos, também se faz através do amor missionário. O que é o amor missionário? É o amor que Jesus demonstra ter por essa mulher, é o amor que vai além das barreiras sociais, é o amor que vai além das culturas erradas que muitas vezes são construídas no coração das pessoas para separar as pessoas. Porque aqui Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana, e os samaritanos não conversavam com quem? Com os judeus. Eles não se conversavam, eles não tinham comunicação, e ainda mais quando se tratava da situação entre um homem e uma mulher. Dois homens, um judeu e um samaritano, já não conversavam. Agora imagina um judeu e uma samaritana, piorou a situação. A circunstância, a cultura, os costumes diziam assim: vocês não podem se aproximar, vocês não podem ter relacionamento, vocês não podem ter comunhão. Só que o amor de Cristo quebrou tudo isso. Jesus foi ao encontro daquela mulher e quebrou toda a questão cultural, toda a questão preconceituosa que havia naquela relação entre judeu e samaritano, para mostrar que o amor de Deus está acima de todas essas coisas. Então nós, como crentes, como cristãos em Cristo Jesus, nós também não podemos permitir que o preconceito, que as barreiras culturais, que as ideologias nos impeçam de alcançar as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos, não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos, mas é uma alma que Deus ama e precisa ser salva. Então eu e você, como missionários de Cristo, nós temos que ir atrás do homossexual. Amém, igreja? Amém, igreja? Temos que ir atrás daquele que está na prostituição. Amém, igreja? Temos que ir atrás daquele que está perdido e viciado no mundo das drogas, porque são almas que precisam ser salvas, e para Deus tem o mesmo valor que nós temos. Nós não temos mais valor para Deus, porque estamos numa condição diferente. O Rodrigo, eu, cada um de nós que estamos aqui, que não temos vício de droga, que não nos prostituímos, que não temos a questão da homossexualidade na nossa vida, nós temos o mesmo valor para Deus do que essas pessoas, e nós precisamos alcançá-las para Jesus. A minha esposa trabalha no Boticário, e lá no Boticário eles contratam muitos rapazes que são homossexuais, né? E quando eu vou lá, todo mundo conhece um pastor. Ô pastor, o senhor chegou. E tem um menino que ele é homossexual, bem homossexual mesmo, que ele usa umas maquiagens, uns negócios assim, sabe? Ele se maqueia muito, né? E um belo dia eu dei um abraço nesse rapaz. Eu fui lá pegar produtos, a Marlene não foi comigo, e quando ela não vai, eu vou sozinho. Eu cheguei lá, pedi ajuda dele, ele veio na minha direção, aí eu peguei na mão dele, posso dar um abraço? Eu dei um abraço nele. Gente, a partir daquele dia, eu chego no Boticário, ele veio me dar um abraço. Ele veio me dar um abraço. Eu abraço ele e falo: cara, você é precioso, né? Vou plantando no coração dele. Não falei de Jesus para ele ainda, né? Mas, tipo assim, ele sentiu. Porque quando as pessoas falam, é um pastor, quem está nesse mundo fala assim: essa pessoa vai me rejeitar, essa pessoa vai me excluir, vai me condenar. Quando eu agi assim com ele, quebrou um monte de barreiras. Então toda vez que eu vou lá, se eu estou sentado, ele vem na minha frente, parece que ele espera eu ficar de pé para dar um abraço nele. É interessante, né? Então, na hora certa, eu estou esperando, eu estou plantando. Na hora certa, que Deus falar assim, conversa com ele, eu vou conversar com ele. Mas eu tenho que plantar, eu tenho que criar um ambiente para que isso aconteça. Então Jesus, ele foi muito sábio com a mulher samaritana. Havia uma situação relacionada à água, e Jesus ele usou a questão da água para falar quem ele era. Então muitas vezes nós temos que ser criativos, né, igreja? Temos que ser criativos, temos que fugir daquele quadradinho e sermos criativos para expor uma verdade. Às vezes usar uma situação relacionada à necessidade da pessoa para dizer: olha, tem algo precioso para você. Jesus usou o exemplo da água. Eu tenho água viva, eu tenho a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede de novo. Quem que não vai ficar querendo uma água dessa, irmãos?
Daí você vai tomar uma água dessa e nunca mais você vai ter sede. Aí eu quero dessa água, né? E então é assim. O Vitor estava compartilhando comigo. Ele participou da caravana missionária, que foi agora ali no setor, eu não sei que setor é ali, a Anduizinho. Foi na Igreja Batista Boas Novas, ali do Pastor Dinarte. Foi agora nesse sábado, sexta, sábado, eu acho. E tinha um rapaz da Jocum participando com eles. E o Vitor não sabia que esse rapaz da Jocum era o cara mais preparado, que foi convidado para estar conduzindo os trabalhos de evangelismo ali com o pessoal. E de repente o Vitor ficou sozinho com esse rapaz. E esse rapaz, sabe onde que ele foi? Com o Vitor, levou o Vitor nas bocas de fumo. Ele chegou assim e falou: onde que é as bocas de fumo desse bairro? Quer dizer, já chegou diferente. Aí ele descobriu e ele foi em quase todas as bocas de fumo com o Vitor. E aí o Vitor falou assim: pastor, é diferente o jeito dele evangelizar. Diferente. Ele falou que eu quebrei muitos paradigmas. O rapaz chegou assim, ó, para quem estava fumando, e falou assim: eu tenho um negócio muito melhor que esse fumo teu aí. Eu estou fumando um negócio muito diferente, né? Tipo, tentando falar a linguagem da pessoa, e aí a pessoa ficava curiosa, e ele foi falando de Jesus. Então, nós precisamos quebrar barreiras, nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos quebrar conceitos que muitas vezes nos impedem de ir, irmãos, fazer a obra. Às vezes nós estamos tão preocupados, né, com as nossas coisas e tal. E a gente precisa falar do Evangelho. A gente precisa ser mais missionário, né, nesse tempo em que as pessoas precisam de salvação. Então eu quero começar esse culto deixando essa palavra. Eu não sei nem o que o Rodrigo vai pregar hoje, porque ele é o pregador, né? O martelo e o prego estão com ele hoje. Então é ele que vai pregar. Mas eu falo isso porque às vezes eu abro um culto e eu não sei o que o pregador vai pregar, e de repente o pregador vai falar: pastor, o senhor abriu exatamente o que eu ia falar, e tal. Às vezes acontece essas coisas, né? Mas eu quero pedir para você ficar em pé, e nós vamos orar e louvar o Senhor com alguns cânticos espirituais. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós